O Grupo Técnico do Desenvolvimento Agrário da equipe de transição do governo vai sugerir a criação do Ministério da Agricultura Familiar e Alimento Saudável. Segundo o coordenador do GT, o deputado federal Pedro Xay, o grupo deve tentar integrar a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, na nova pasta. E sobre isso nós vamos conversar agora com o Pedro Xay. Boa tarde, Pedro. Obrigada pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Uma alegria, uma satisfação conversar contigo e todos que acompanham esse programa, da importância desse momento, de fortalecer o mapa, como o Nery Geller colocou aqui, os grandes desafios que estão colocados, e também criar um novo ministério que tem como foco a agricultura familiar e a produção de alimentos. Agricultura, como ele disse, investimento, Pedro, quais as discussões que estão sendo feitas nesse momento em relação a essa nova pasta? É bem claro, ontem nós tivemos uma reunião bem produtiva com o grupo do Nery Geller, Cátia Abreu, Fávaro, todo o grupo de transição do MAPA. E qual é a importância desse momento? Nós temos aí 4 milhões de famílias, 10 milhões de pessoas que são os pequenos agricultores. Grande parte deles ainda não acessam nem ao Pronaf. Tem 3 milhões de famílias que não têm acesso ao Pronaf. Nós temos que incentivar e fortalecer esse setor da agricultura familiar. Segundo, nós temos um grande desafio, que é a inflação de alimento no mercado de consumo de massa nacional. Imaginando aumentar o salário mínimo, nós precisamos aumentar a produção de alimento. Terceiro, tem um grande desafio, infelizmente, na sociedade brasileira, que tem 33 milhões de brasileiros que passam fome. Então, esse ministério se volta para produzir, abastecer as compras públicas, a merenda escolar, a alimentação escolar, o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, estoque regulador para os programas sociais. E aí tu movimenta a economia. Olha aqui, nesses 100 e poucos bilhões que vai para o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, você imagina a agricultura produzindo alimento para absorver esses 100 e poucos bilhões de reais? Movimenta a economia, gera emprego e fortalece a agricultura. Por isso a importância também de ter um ministério da agricultura familiar que fortaleça essa parte do pequeno, do agricultor familiar e camponês, que tem uma diversidade enorme, mas enfrenta a inflação dos alimentos e enfrenta também o combate à fome junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, essa parceria e esse diálogo, o MAPA com essa grande vocação para o mercado nacional, para o agroindustrial e para o mercado mundial. O Brasil é uma potência e vai responder para o mundo a produção de alimento. E o Ministério da Agricultura Familiar vai cuidar com o mercado de consumo de massa nacional, vai cuidar com os programas públicos, os programas sociais, a distribuição desses alimentos para ter uma alimentação saudável, da agricultura familiar para o povo brasileiro. Por isso que não há antagonismo, há complementariedade na construção desses dois ministérios para ajudar o novo governo a fortalecer a agricultura brasileira. E o pequeno agricultor também tendo a possibilidade de crescer, não é verdade? Agora, em relação ao crédito aos pequenos produtores, porque eles precisam muito disso para esse crescimento, já existe alguma definição sobre isso? Há possibilidade de condições diferentes para esses produtores, que já está ali no radar do grupo? Correto, sua preocupação é central. Além da Anater, que vai para esse ministério para fazer assistência técnica, nós precisamos de crédito, e crédito diferenciado, via Pronaf, ampliar esse crédito e atingir esses 2, 3 milhões de famílias que hoje não são acessadas pelo Pronaf. Segundo, fazer um PAA mais robusto. No MPA desse ano, para o ano que vem, é 2,6 milhões de reais. Quando eu fui prefeito de Chapecó, o primeiro convênio que nós assinamos com o governo federal em 2003 era maior do que esse valor para o ano inteiro, para o Brasil inteiro. Então, nós queremos 1 bilhão de reais. Por quê? A segunda safra do feijão, a terceira safra do feijão, a gente pode já movimentar a partir de janeiro. Ou seja, tu põe uma política de aquisição desse alimento para os programas sociais, para a alimentação escolar, tu movimenta essa cadeia produtiva. O arroz já está em andamento.
mas o feijão, a mandioca, o hortifruti granjeiro, aquela safra de curto prazo, tu pode movimentar no primeiro semestre e organizar um bom plano safra, tanto para o agronegócio que o MAPA vai fazer, e nós vamos organizar para a agricultura familiar um bom plano safra para ampliar o crédito. Ampliando o crédito, tu tem produção e aí tu pode aumentar o consumo do povo brasileiro. E Pedro, você já tem uma próxima data da reunião do grupo? Quais os próximos passos para a agricultura? Sim, nós temos, e hoje já fizemos reunião com a transição, discutindo melhor os detalhamentos do orçamento. Nós queremos de 4 a 5 bilhões de reais para esse orçamento, que hoje é insignificante. Estamos negociando, inclusive com a PEC da transição, que parte desse dinheiro venha para a agricultura, tanto para o MAPA quanto para a agricultura familiar, porque é ali que vai movimentar o produtor, fortalecer a produção e ofertar alimento para a sociedade brasileira, no caso do nosso Ministério da Agricultura Familiar. Segundo, estamos estruturando o Ministério, estamos fazendo um bom debate produtivo em relação à Conab, como um grande órgão de abastecimento desse alimento da agricultura familiar para os programas sociais, para a educação, para a alimentação escolar. Então, nós temos uma Conab forte, uma Conab, né, com essa finalidade. E, quarto lugar, nós efetivamente abrir a agricultura familiar naquilo que é mais potente, ampliar a produção de alimento onde está reduzindo áreas. Se, por um lado, tu aumenta as áreas de soja, por outro lado, nós temos que incentivar a produção de feijão, de arroz, de trigo, tá? De mandioca, dos produtos alimentares que vêm nos programas públicos, nas feiras, na sociedade brasileira. Então, nós vamos conciliar esses elementos e acredito que já na próxima semana, com o segundo relatório, a gente estrutura bem esse ministério e, de forma complementar com o MAPA, a gente mostra para o mundo que o Brasil pode se transformar numa potência do grande agronegócio e também da agricultura familiar, e nesse ministério fortalecer essas 4 milhões de famílias para viver e dizer: eu gosto, eu vivo bem no campo, eu vivo bem na terra, eu produzo alimento para mim e para o povo brasileiro e para o mundo. Eu acho que esse é o que você tem todo dia no Canal Rural, e a gente está muito animado, como ex-prefeito, hoje deputado federal, coordenando esse grupo para fomentar a produção de alimento para o povo brasileiro. Obrigada, Pedro, por trazer esse otimismo, sucesso a esse grupo, né, técnico que você está trabalhando, e vamos seguir em frente, que seja aí brilhante, que a gente consiga, então, trazer condições mais favoráveis para esses pequenos produtores rurais, que eles se tornem médios e que ajudem a alimentar o Brasil e o mundo. Obrigada. Obrigado.